Amém? Amém ou não amém? Amém. Acompanhe comigo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tenhamos todos juntos os versos de número 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez, recorrendo à Tua presença santa em oração, queremos Te suplicar a Tua direção e a Tua iluminação para que a Tua palavra seja compreendida e explanada pelo Teu próprio Espírito ao nosso coração, nos ensinando, ó Pai, quanto ao nosso proceder, quanto à nossa fé, edificando o nosso coração nas raízes dos Teus ensinamentos. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e nos abençoa para que, neste momento, nosso coração esteja aberto, preparado como um terreno fértil às sementes que serão lançadas. Cuida de nós e nos abençoa, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Essa série, particularmente, tem falado muito ao nosso coração e, sobretudo, pelo interesse do apóstolo Paulo. Como eu pude retratar, eu faço aqui uma rápida inserção para te ambientar dentro da Carta dos Gálatas, onde Paulo, certamente aqui na cronologia, é a primeira que ele registra, a Carta aos Gálatas, da sua primeira viagem missionária, ao fim da sua primeira viagem missionária, e recebendo notícias a respeito, não apenas uma, mas as igrejas da Galácia. Ele recebe ali informações de que aquela igreja possivelmente estava cedendo espaço para um tipo muito prejudicial de legalismos, considerando que os gentios que ali haviam estavam sendo seduzidos pelos judaizantes, a fim de que a mensagem da graça lá deixada pelos apóstolos, e sobretudo por Paulo, já tivesse sido, ou estava sob ameaça, ou sendo ameaçada de ser abandonada, a troco de eles voltarem para práticas da lei de Moisés, coisa que em nenhum momento os próprios apóstolos cobraram deles, como por exemplo, e principalmente, a circuncisão. Então, os crentes gentios que vinham à fé estavam sendo a todo momento açoitados com estas ideias de que, para que eles fossem recebidos pela fé e recebidos na graça, na obra da graça, justificados pelo Senhor, a obra era recebida pela fé que ostentavam, mas não somente. Tinha que ter a graça e mais alguma coisa. E por isso, eles estavam ali retornando a velhas práticas, se tornando crentes de que algo que eles faziam os tornavam merecedores. E Paulo vem para recomendá-los contrariamente a isso. Por isso, no capítulo 5, no verso 1, ele diz de maneira enfática: permaneçam firmes, não vos submetam de novo a jugo de escravidão.
Se Cristo morreu para vos libertar, se Cristo morreu para trazer a vocês uma consistência, uma circunstância de vida diferente, não voltem mais para isso. Não voltem mais para as amarras do legalismo, do farisaísmo. Não voltem mais para isso. E da mesma forma, é interessante como ele aqui nos coloca alguns destaques, apenas para que você vá se contextualizando. No verso de número 7, ele vai dizer: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? É interessante que ele coloca aqui o total desaproveito ou o total desprezo da obra da cruz quando nós nos confiamos nos nossos próprios méritos pessoais. Isso ele nos coloca no verso 11 e também no verso de número 12. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomarem até, se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. Então, ele está aqui nesse contexto geral da carta aos Gálatas, do capítulo 1 ao 4, falando especificamente da doutrina da justificação. Não pelas obras, mas pela fé. E aqui, a partir do capítulo 5 e no capítulo de número 6, no capítulo de número 5 ele vai nos lançar estas exortações práticas, enquanto no capítulo 6 ele vai fazer algumas saudações finais e se despedir, mostrando, como no contexto geral da carta, que a sua glória não está nos seus grandes feitos, na viagem missionária que ele acabou de terminar aqui, está na cruz de Cristo e só nisso ele se gloria. E vimos no verso 13 até o verso 15 que essa verdade da liberdade, porém, ela não é uma licença para que vivamos para os nossos próprios prazeres. À medida em que ele nos deu uma chancela dizendo assim: olha só, povo da Galácia, não vivam de novo sob o jugo da escravidão, sejam livres, vivam de maneira livre. E aí ele diz assim: mas lembrem, a liberdade de vocês tem uma medida, a liberdade de vocês tem parâmetros. E aqui que ele nos fala: porque vós, irmãos, verso 13, fostes chamados à liberdade, porém, olha a adversativa aqui, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Somos livres? Sim, mas essa liberdade é limitada pelo amor, diz aqui o apóstolo Paulo. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Foi um corte que fizemos essa semana também a esse respeito, que dizia justamente isso. É que, como igreja, precisamos estar atentos de que, se a nossa liberdade não for exercida, não for vivenciada pelo parâmetro do amor que devemos nutrir uns pelos outros, em Cristo, nós podemos nos tornar selvagens. Nós podemos fatalmente estarmos mordendo uns aos outros, distante do que Cristo deseja para a sua igreja. O desejo dele aqui é que vivamos de forma fraterna, numa liberdade que serve. E chegamos aqui a esse terceiro sermão. Eu creio que deu para você agora se ambientar dentro dessa série de mensagens, a série sobre a liberdade. E hoje a pergunta que nós fazemos é: quem está no controle? Quem está no controle? Em 1972, o psicólogo Walter Mischel, ele realizou um dos experimentos mais conhecidos da história da psicologia na Universidade de Stanford. Uma criança era colocada sozinha numa sala e diante de um marshmallow. Né? Você certamente não é da nossa cultura brasileira. Eu não consigo imaginar aqui um paraense nesse sol maravilhoso do verão amazônico aqui, fazendo uma fogueirinha para assar um marshmallow. Mas lá, no inverno, outro clima, é até bonitinho, faz ilustração aí dos acampamentos, né? Dessa cultura da América do Norte. E aí, nessa sala, tinha uma criança colocada diante do marshmallow. E o pesquisador dizia a ela o seguinte, abre aspas: você pode comer esse doce agora. Coma agora, mas se esperar 15 minutos sem tocá-lo, você ganha 2. Vou repetir. Você pode comer agora,
mas se esperar 15 minutos sem tocá-lo, você ganha 2. Ao final da pesquisa, a maioria das crianças não esperou. Algumas cobriam os olhos para se proteger da sedução de tocar no marshmallow. Outras cantavam para se distrair. Outras sentavam sobre as próprias mãos para se protegerem de si próprias. E outras simplesmente desistiam e pegavam o marshmallow, e algumas até o comeram. Décadas depois, acompanhando essas crianças já adultas, Walter Mischel, o psicólogo da pesquisa, percebeu algo muito curioso. Aqueles que conseguiram dominar os seus impulsos apresentavam, em média, melhores relacionamentos, apresentavam maior estabilidade emocional e maiores resultados profissionais nas suas carreiras. E esse estudo ficou conhecido mundialmente como o teste do marshmallow. E a conclusão é curiosa. É que o maior conflito do ser humano acontece dentro dele mesmo. Embora pesquisas tenham refinado e até melhorado algumas dessas conclusões de Walter Mischel, uma verdade permaneceu evidente. É que o conflito, a principal guerra, acontece dentro de você. A nossa geração, meus irmãos, investe bilhões para controlar as coisas. É por isso que você, ao investir na sua casa, você coloca câmeras, você coloca alarme, você coloca bons métodos de segurança, cercas e portões eletrônicos e tudo que tiver à sua disposição, e faz bem, não deve ser diferente. Nós controlamos a iluminação, a temperatura, as finanças, a segurança, a inteligência artificial, automóveis que dirigem sozinhos, mas continuamos incapazes de controlar o nosso próprio coração, de dominar os nossos impulsos e, às vezes, até mesmo confundidos com crianças numa sala diante de um doce, como na história. Paulo chega aqui nesse ponto, depois de afirmar que nós fomos libertos por Cristo, depois de mostrar que essa liberdade nos leva a servir, a amar o outro, agora surge uma terceira pergunta, que é: como viver essa liberdade diariamente? Por quem nós vamos ser controlados? Porque existe um inimigo que continua habitando dentro de nós. Mesmo regenerados, mesmo salvos, mesmo redimidos em Cristo, ainda temos um inimigo para tratar. E ele se chama você. A sua carne. John Owen nos escreveu uma frase que atravessa os séculos. E ele disse: esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. E é exatamente essa batalha que Paulo descreve. Paulo aqui, queridos, ele está preocupado quando escreve aos Gálatas, em combater, como eu disse, 2 extremos perigosos. O primeiro, dos judaizantes que afirmavam que a santidade dependeria da circuncisão, da guarda de dias santos, da dieta sagrada com a proibição de comer-se alguns alimentos próprios da lei mosaica. Esses eram os judaizantes, era um perigo. Mas Paulo não ignora outro perigo. Paulo não ignora que haviam também ali outros que eram adeptos pela própria cultura grega, helenista, de viver uma vida de libertinagem. E os judaizantes, enquanto afirmavam que a santidade dependia da lei, eram confrontados por outros que entendiam que a liberdade cristã era uma licença, um salvo-conduto para que vivamos como quisermos, sem limites. E Paulo rejeita ambas essas visões. Porque a vida cristã, no entendimento de Paulo, quando escreve aqui aos Gálatas, não é produzida pelo legalismo, também não é produzida pela libertinagem, é produzida pelo Espírito. E é por isso que ele encerra essa sessão dizendo: andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. A santificação, nesse sentido, não acontece pelo esforço independente ou desligado de Cristo que possamos tentar desenvolver. Também não acontece por passividade. Ela acontece quando caminhamos sob o governo contínuo do Espírito Santo em nós, que vai mudando os nossos desejos, mudando a nossa mente, transformando os nossos propósitos para que o agrademos em tudo que fazemos. Nesse sentido, queridos, eu queria destacar nessa noite contigo
3 verdades nesse texto, passeando nestes 10 versículos. A primeira verdade que nós precisamos aprender aqui é que quem controla a sua vida determina a sua direção. Você pode repetir isso comigo em alta voz? Quem controla a sua vida determina a sua direção. Nos versos número 16 a 18, com uma síntese aqui, ele vai nos trazer logo no verso 16, esta verdade profunda. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O verbo aqui para andar no Espírito é peripateite, que é andar continuamente ou continuar caminhando. Não descreve um evento, não descreve um episódio da vida. É algo que marca como você vive continuamente. Não uma vez por semana, ou de vez em quando, uma coisa que aconteceu que te marcou e não vai mais se repetir. Não, ele está falando aqui de uma realidade do dia a dia, da rotina. É um estilo de vida. O cristão não recebe apenas uma visita esporádica do Espírito Santo. Ele recebe um convite para andar com o Espírito Santo e viver sob a direção do Espírito Santo. Por outro lado, a palavra carne aqui expressa não necessariamente os músculos do seu corpo físico. Paulo aqui está utilizando esse termo, como também em outros textos bíblicos é usado, para se referir à natureza caída do homem, inclinada à independência ou à autonomia de Deus. Existe uma guerra, como aqui ele está retratando, e observe, ele vai nos dizer, logo no começo, no verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele não diz aqui, porque a carne brinca com o Espírito, ou a carne joga um jogo com o Espírito. A expressão aqui é de batalha, é de guerra, é de luta contínua, é forte e grave. Ele usa da expressão severa para te colocar na seriedade do que é a vida cristã. Refere-se aqui o termo luta, o termo milita. A militância aqui, diferente do que a gente se acostumou a ver hoje nas redes sociais, né? A militância aqui diz respeito a uma preparação de guerra. Forças militares posicionadas, uma diante da outra, com potencial de lesão para ambas. Não existe trégua, não existe cessar-fogo, ou acordos aí, como estamos acompanhando, alguns até serem descumpridos aí, fora do nosso país. Enquanto estivermos nesse mundo, queridos irmãos, Paulo está dizendo, vai ter luta pessoal. Quantos de nós, muitas vezes, estão desanimados na vida cristã, a olhar, puxa, no meu trabalho é muito difícil, puxa, na minha família eu tenho muitas lutas, puxa, no ambiente onde eu vivo, na minha vizinhança, é muito nocivo para ser um cristão ali. E a guerra pessoal? Porque a principal que travamos está aqui dentro. Quanto de gente, um bocado de gente que eu conheço, que vive nas mais confortáveis condições, e ainda assim trava lutas terríveis dentro de si. E isso não é uma realidade que é possível, é uma realidade concreta da tua e da minha vida. Todos nós estamos militando continuamente, internamente, entre os nossos desejos e fazer a vontade de Deus, entre os nossos sonhos e cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós, entre fazer o que a gente quer e entre obedecer ao Senhor. Talvez vindo para cá, puxa, que calor, que bom seria estar, né, na Estação das Docas ou na Orla de Ananindeu, qualquer outro lugar, tomando uma água de coco, presbítero Paulo Dias. Mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Ele me chama com santa convocação para que eu esteja com meus irmãos. E que deleite melhor ato que esse. Mas eu não vou entender isso sozinho. Isso é o Espírito guerreando com a minha carne. Martinho Lutero dizia que ele não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que se faça um ninho. Eles vão voar. O desejo vai estar lá, as tentações vão estar aí o tempo todo diante de nós. Mas a gente tem sim a possibilidade de evitar que elas fiquem confortáveis ali.
Nós temos lá na nossa casa, de vez em quando, uns episódios, como agora estamos tendo, inclusive, com infestação de pombos. E como é chato a infestação de pombo, né? Além das doenças, além das dificuldades, eu penso que a parte mais dramática de infestação de pombos é o barulho que ele faz, porque não sei você, se você lidaria bem, mas para mim mexe, me abala por dentro. Aquele. Coisa chata, hein? Você tá acordando, curtindo aquele finalzinho de sono aí. Pô, coisa chata. Antigamente, quando a nossa casa tinha forro de PVC, eu não contava conversa. Eu pegava uma vassoura e dava umas 4 batidas assim, aí eles voavam e iam embora. Aí agora nós trocamos já há alguns anos, antes da minha primeira filha nascer, mudamos o forro, aí agora não dá para bater, senão vai quebrar, que é de gesso. Aí eu tenho que ir por fora lá, jogar umas pedras, ver se... Isso aí é pra gente arrumar lá. Mas veja, eu vou lidar com o pombo, eu vou fechar lá, viu amor? Eu prometo que eu vou fechar. Eu vou fechar, e aí não vão entrar, não vão perturbar mais a minha paciência lá. Mas eu não posso impedir que ele voe por lá. Posso? Não tem como, ele vai voar por lá. Os desejos, a tentação vai chegar, o pecado vai te convidar. Mas quem governa a vida do cristão já não é a carne. Nós temos as lutas contra o pecado, mas nós não somos mais vencidos por elas. Nós vencemos no Espírito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Romanos 8,14, o mesmo Paulo diz à igreja de Roma, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, meus irmãos, embora a cultura afirme, siga o seu coração, a Bíblia nos responde em alta voz e em alto convite: o coração é enganoso, mais do que todos os órgãos. O mundo diz, se você sente, faça. O Espírito nos diz, obedeça. Não é o que você sente, mas é o que deve ser feito. A pergunta central não é que você viva o tempo todo em si mesmado, preocupado em pensar, o que eu quero para a minha vida? Você vai se enganar muitas vezes tentando responder a esta indagação. Mas quem está no controle? Quem está governando as minhas decisões? Até aqui, Paulo nos mostra que a vida cristã não é mais marcada, ou nunca foi, pela ausência de conflito, pela ausência de guerras, mas pela presença de um novo governante. A gente continua lutando, mas agora temos um general diferente. Se antes a nossa carne tinha decisão final, agora o Espírito governa os nossos passos. O Espírito que habita no crente conduz seus passos e, paradoxalmente, a velha natureza que continua tentando a todo tempo retomar o controle. Mas essa batalha, ela se torna muitas vezes visível. Ela nem sempre está escondida no nosso coração, essa luta interna no nosso coração. O senhorio que domina o coração, o seu e o meu, vai acabar aparecendo, vai acabar se revelando naturalmente. E é exatamente por isso que Paulo, logo em seguida, vai deixar de falar de uma guerra invisível para começar a falar das evidências exteriores de quem está no controle. Afinal, aquilo que governa a raiz sempre vai produzir algum tipo de fruto ou de obras. E neste caso, aqui, como vemos ele começar falando pelas obras da carne. As obras da carne revelam quem está no coração. Você pode repetir isso comigo em alta voz? As obras da carne revelam quem está no coração. Nos versos de número 19 até o verso 21, Paulo agora apresenta uma lista impressionante. Ele não pretende aqui catalogar todos os pecados que existem, pois senão nem mesmo todas as páginas aqui da carta aos Gálatas seriam possíveis. Ele apresenta aqui sintomas. O objetivo dele não é exaustivo, é exemplificativo, é demonstrar algumas obras que revelam quem está no controle, quando a carne está no controle, como nós vamos proceder. E é interessante que, por que quando ele fala do Espírito, ele usa o termo fruto, e aqui quando ele fala da carne, ele fala obras. Sabe por quê? A gente vai ver em relação ao Espírito, mas fundamentalmente, irmãos, a obra exige esforço.
A obra é uma construção. Tudo bem até aqui? E o fruto? O que é que você faz para colher o açaí? Eu morei numa casa 10 anos em Mosqueiro, e lá tínhamos um bom terreno na casa da nossa família, e com muitos açaizeiros, mangueiras, jaqueira, dentre outras árvores frutíferas. E lá, eu vi várias e várias vezes o passarinho indo lá. Quem é do interior sabe disso. Ia lá, pegava um caroço e ruía todinho, tirava, né, ali do galho, e aí voava e depois cuspia aquele caroço todo ruído de açaí no chão. Como eu falei isso para vocês que eu morei lá há quantos anos? 10 anos. Deu para ver muito açaizeiro crescer assim. Passava um ano, estava lá crescendo uma outra árvore de açaí, outro pé de açaí. Quem foi que plantou? O passarinho. Qual é o nosso esforço? Se você coloca as duas coisas em comparação, o que a gente tem que se esforçar mais para fazer? A obra ou colher o fruto? A obra. A obra demanda mais de nós. E é justamente lá que a gente está fracassando. Agora, o fruto, como nós vamos ver, que é o Espírito, nos é dado por obra voluntária de Cristo. Você fez o que para merecer o fruto? Nada. Como esse passarinho que joga lá e nasce o açaí. O problema, queridos, não é cometer determinados atos. Inclusive, Paulo aqui, ele nos deixa claro que não é somente isso que ele menciona aqui, como pecados caracterizam as obras da carne. Paulo organiza pecados ligados aqui à sexualidade, ele organiza pecados ligados aqui à religião, a relacionamentos, a excessos. E observe só como a lista termina. No verso de número 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tem muita gente que fica preso, já é outro legalismo de novo. Ah, não está aqui nessa listinha. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O problema não é cometer esses pecados, o problema é viver sob esse domínio do pecado. Pecados aqui, meus queridos, que retratam comportamentos que estão distantes do Senhor, que fazem parte, ele não está dizendo aqui que poderão, fazem parte, ou fizeram, ou farão da tua caminhada. Seja a nível de tentação, seja a nível de tropeço. Espero que a nível de tentação, para que possamos ser fortalecidos com a palavra e com o Espírito para vencer as tentações. Mas é possível que alguns de nós, inclusive, já tenhamos caído em alguma dessas obras. Prostituição. Muitos se pensam, não, pastor, mas prostituição é viver vendendo o seu corpo. O Senhor compara o povo de Israel como uma meretriz infiel, porque ela adorava ao Senhor, ela cultuava a Jeová, mas se engraçava, entre aspas, com os deuses pagãos, dos cananeus, dos amonitas, dos babilônios, e na história toda, dos próprios egípcios. Prostituição, infidelidade, como uma marca que brota no coração e gera no nosso viver o ferimento dos propósitos e dos compromissos que nós temos assumido, inclusive na fé. Impureza, lascívia, domínio ou a falta do domínio dos nossos impulsos. Hoje, com essa questão do gênero, muito tem se discutido sobre isso. A verdade é que o pecado nasce no nosso coração. Porém, nós precisamos já confrontá-lo desde aí, não quando o ato é exteriorizado. Lascívia, idolatria, talvez um dos pecados mais recorrentes do povo de Israel, feitiçarias. Aí a gente pensa que a gente se acostumou por conta das obras de Hollywood
a ver com bons olhos certas práticas. Eu me lembro de um seriado que no tempo da escola, da minha irmã no caso, que é mais recente, as coleguinhas dela lá, a minha irmã Emanuele, né, costumavam sempre trazer para ela, olha, assiste essa série aí, que é muito legal. E chegava em casa, era vetado lá pelos meus pais. Era Os Feiticeiros de Waverly Place. Era da Disney. E aí, feitiçaria ficou. A própria saga, né, do Harry Potter também nos preparou o espírito para perceber a feitiçaria como uma coisa inofensiva. Magias. Isso tudo existe ao nosso redor. Nosso seminarista Murilo retratou aí que recentemente esteve num povoado e nesses povos ribeirinhos, onde ele tem trabalhado lá com a Sociedade Bíblica do Brasil, frequentemente se tem feiticeiros nessas comunidades. Pajés, ou então gente que trabalha mesmo com magias e invocações malignas. E muitas vezes um pastor, um obreiro como ele lá para fazer uma oração, você tem que ter autorização desses líderes espirituais. É porque aqui na cidade a gente só vê como eu disse, aí no YouTube, nas redes sociais e filmes que assistimos, Harry Potter e companhia. Mas isso acontece na vida real, pessoas sendo oprimidas por magias, feitiçarias, inimizades, picuinhas, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Pecados que marcam quem é que governa o nosso coração. Eu disse para você que essas circunstâncias aqui poderão ou já foram objeto de alguma luta na sua vida, como foram na minha também. Porém, o crente não é conhecido pelo pecado que cai, mas pelo pecado que vence. Quem governa o nosso coração? Quem é que está no controle? Calvino, ele vai nos dizer que onde reina a carne, ali Cristo ainda não governa. Paulo aqui faz uma advertência muito severa, queridos. Ele nos diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Praticam, esse verbo aqui significa vivem para a prática. Ele não diz os que praticaram isso aí, é os que praticam, os que vivem para assim proceder. Mas como eu conheço crentes que se louva de não ser um infiel no seu casamento, nas suas relações, portanto, não pratica prostituição, não é lascivo, não se ira, não está em bebedices ou glutonarias, mas é invejoso. Como eu conheço crentes que não tem invejas, nem é feiticeiro, nem de Waverly Place, nem lá do Marajó, mas é ciumento. O ciúme aqui, ele é o nascedouro da inveja. Mas eu quero dizer para você que esse ciúme, ele não está simplesmente associado com a esposa que se preocupa. Olha, fique atento, olha, não gostei do seu contato lá com fulano no trabalho. Não é esse ciúme aqui que Paulo está falando, não. É o ciúme do desgosto que eu tenho de ver alguém crescer e não foi eu. A inveja é querer para mim. Às vezes eu nem quero aquilo para mim. Um exemplo. O Jonatas pode progredir lá, não é minha carreira, a carreira dele. Mas o fato de em algum momento eu ficar triste porque eu vi ele crescer e desenvolver lá, eu não quero aquilo para mim, que seria inveja. Mas eu me enciúmo porque eu não quero que ele cresça também. Isso é o pecado do ciúme. Eu conheço gente que não é ciumento, que não é invejoso, que não tem bebedice, que não está na prostituição ou feitiçarias, mas gosta de uma discórdia que é uma beleza. Que está sempre envolvido em dissensões, em facções, guiados, demonstrando ser guiados pela carne e não pelo Espírito.
E Paulo não brinca com isso. Até porque, fazendo aqui remissão a uma série de mensagens que eu fiz algum tempo atrás, o pecado é coisa séria. Ele diz: os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. O verbo aqui não fala de uma queda ocasional, fala de uma vida caracterizada pela falta de arrependimento. Em 1 João 3, verso 9, o apóstolo nos declara que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado nenhum nunca. Aí eu já estou na glória. Esqueceram de me avisar. Aqui eu vou pecar. Eu vou virar o carro ali na esquina, alguém vai cometer uma irregularidade no trânsito, eu vou mirar. Eu posso ser insensível com a minha esposa em algum momento. Eu posso administrar mal o meu tempo e desagradar o Senhor. Eu posso viver mais reclamando do que agradecendo. São vários os pecados, meus irmãos, que nós estamos suscetíveis em todo dia, em todo momento. E eu não falo daqui para aí, eu me incluo nisso. E nós precisamos entender que isso não nos descaracteriza como crentes. O crente não é marcado pela falta de pecado, ele é marcado pela luta contra o pecado. E se tem que ter luta contra o pecado, tem que ter pecado. Então vai ter pecado para lutar. Mas vencendo com a ajuda do Senhor. Nós vivemos em uma época muito difícil com relação a isso aqui, meus irmãos. Porque o mundo mudou o nome dos pecados. A ganância não é mais chamada assim, se chamou ambição. A imoralidade não é mais assim chamada, é fluidez. A arrogância agora virou marca de personalidade. A mentira virou narrativa. Mas Deus continua chamando o pecado de pecado. E os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O Evangelho não redefine, ele não suaviza o pecado. Ele redefine, sabe quem? O pecador. Deixa de ser condenado, passa a ser filho. Deixa de ser renegado, passa a ser chamado à mesa. Ele redefine nós, e quem nós somos. No ano 64 depois de Cristo, um incêndio terrível devastou a cidade de Roma durante muitos dias. O imperador Nero, naquele tempo, culpou os cristãos pela destruição da cidade. Iniciou as perseguições mais violentas da história contra os crentes. E o curioso é que os historiadores romanos, como Tácito, registraram que a verdadeira personalidade de Nero, e você hoje tem acesso a isso de uma forma muito interessante, ele queria, por exemplo, fazer uma incisão, um corte no ventre da mãe dele para estudar como vinham as crianças, sendo que elas estavam vivas. Só para você ter uma ideia das periculosas intenções de Nero. A sua crueldade, seu orgulho, suas paranoias. Nero nomeou um cavalo como ministro do império. Isso está na história. Um cavalo. E o incêndio só tornou público não o que ele tinha escondido, mas aquilo que ele guardava no seu coração, as suas loucuras. Por isso, nem mesmo os romanos levaram muito crédito nessa acusação contra os crentes com respeito ao incêndio de Roma. Assim também, queridos, acontece com a nossa carne. Os pecados visíveis raramente surgem de repente. Eles começam lá no coração, vão sendo trabalhados e evoluídos e revelam um governo interior que já estava instalado já há muito tempo em nosso viver. Antes de aparecer nas mãos, antes de ser manifesto com a nossa boca, ou antes de dominar os nossos olhos, eles já haviam conquistado o nosso coração. Mas Paulo, ele não quer aqui só denunciar o velho homem. Seu objetivo principal, como eu disse, não é fazer uma lista de pecados para você viver vigilante com aquilo ali, mas é mostrar a beleza de uma nova vida produzida por Cristo em nós. O Evangelho nunca termina naquilo que fomos libertos. Ele sempre aponta para aquilo que vamos ser transformados, com esperança, perspectiva. Depois de falar das obras da carne, Paulo agora apresenta a evidência
da presença do Espírito, e a questão deixa de ser do que você foi liberto, para que seja o que você está produzindo em sua vida. Em terceiro e último lugar, a palavra, os versos de 22 a 26 nos ensinam aqui que o fruto do Espírito revela quem está no controle. Você pode repetir isso comigo? O fruto revela quem está no controle. Paulo muda completamente aqui a linguagem. Ele não fala mais em obras, agora ele fala em fruto. Não é coincidência. Obras são produzidas pelo homem. O fruto é produzido pela vida. Uma macieira não faz esforço nenhum para produzir maçã. Ela foi criada para fazer isso. Ela só vive e produz seus frutos. Da mesma forma, o cristão também não pode, nem que deseje ou queira, fabricar santidade. Não dá. Ele tem que permanecer unido na fonte da vida, que é Cristo. E ali, o fruto, com as suas virtudes correlatas, vão se manifestar consequentemente. Em João 15:5, essa verdade também é exclamada por Cristo, quando se autoproclama como a videira verdadeira, dizendo aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. E ele diz no verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas Paulo chama aqui fruto, no singular. Não são 9 frutos do Espírito, é um fruto manifestado em diversas virtudes. E aqui eu costumo sempre usar essa ilustração da tangerina, que é um fruto com vários gominhos. O gominho separado não é o fruto inteiro, faz parte dele. O fruto é o Espírito. O próprio Espírito, a regeneração operada para nos fazer novas criaturas é o fruto. As evidências disso são os gomos do fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Coisas para as quais não há lei. Não há mandamento nenhum que te impeça de ser amoroso, amável. Não há lei ou código que te impeça de ser contente, alegre em todas as circunstâncias, de viver pela paz, de ser paciente ou longânimo, dá no mesmo, de ser benigno ou bondoso, de ser fiel, manso e de dominar a si mesmo. Essas são evidências que ressaltam que nós temos sido alcançados pela obra que o Espírito tem realizado em nós. John Stott, ele observa que o fruto do Espírito descreve o caráter de Cristo reproduzido em seu povo. A maior evidência da presença do Espírito, meus irmãos, não são dons extraordinários. A maior evidência do fruto do Espírito em nós, em você e em mim, não são cultos com luzes apagadas e fumaça perambulando pelo templo e barulhos e línguas estranhas e tudo isso. Não é manifestado por isso. Ele não menciona nada disso aqui. Fruto do Espírito é manifestado, é expresso por transformação de vida, por mudança genuína de caráter. Uma igreja pode até mesmo possuir grandes pregadores, músicos talentosos, uma grande estrutura e desagradar o Senhor, se não produzir amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se não produz amor, não produz fruto do Espírito. Se não produz paz, não produz fruto do Espírito. Se não produz benignidade, se não é fiel, se não é mansa, se não domina a si próprio, seus componentes, os seus membros da mesma forma, não há fruto do Espírito. A maior evidência da presença do Espírito não são dons extraordinários. É por isso que Paulo encerra dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque quem vive vai produzir, não precisa nem se esforçar. Eu digo que um dos maiores passos na nossa trajetória cristã é continuamente reconhecermos que não podemos.
Paulo ele nos recomenda isso, não só aqui, como também na carta aos Coríntios, nos chamando a atenção. Não tente ser forte, não tente ser aparentemente intocável, como um crente que não erra, que não falha, que não tropeça, que não tem fragilidades expostas. Oh, meu irmão, reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você não pode. Eu me lembro de ter atendido um jovem na igreja uma vez que me dizia das suas lutas pessoais. Eu disse a ele: você reconhece que tem sido difícil? Eu, pastor, e como? Muito difícil. Eu falei: já é um grande passo dado. Porque a partir de agora você não vai mais se enganar com métodos que envolvam a sua capacidade de vencer, mas com a única fonte, ou o único caminho que te coloca diante daquele que pode, que é se humilhar diante do Senhor, que tem todo o poder para mudar o seu coração. É Ele que tem esse poder, é Ele que tem toda a capacidade de alterar, porque Ele nos criou, conhece nossas estruturas. Ele tira do nosso caminho aquilo que nos faz cair e também prepara o nosso coração para nos fazer fortes e a evidenciarmos estas virtudes que mostram termos o fruto do Espírito. A vida recebida e que gera frutos, ela precisa aparecer na caminhada cristã. Nós chegamos aqui ao clímax, ao final da argumentação de Paulo no capítulo 5, mostrando que o cristão não é reconhecido pelo que evita praticar aquelas obras da carne. Ele é conhecido pelo que Cristo faz florescer nele. O Espírito Santo não apenas impede as obras, ele produz um novo caráter em nós. E justamente aqui nós encontramos a resposta que dá título a esta mensagem. Quem está no controle? Saber quem está no controle, meus irmãos e minhas irmãs, não exige observar apenas momentos extraordinários da vida. Envolve o café da manhã, envolve as lidas diárias, as rotinas. Ah, pastor, tive uma experiência impactante uma vez na minha vida. Isso vai acontecer em 0,0001% da tua trajetória. A maioria dos dias você não vai sentir tanto a presença de Deus e vai ser exortado a vivê-la da mesma forma, com disciplina. Na maioria dos dias você vai caminhar uma vida comum, na sua família, com os seus entes queridos, pagando conta, pegando ônibus, trabalhando, pegando calor e chuva. E ali o Senhor precisa se fazer visível no seu viver. Saber quem está no controle não exige observar só os momentos extraordinários, mas principalmente o fruto produzido ao longo dos nossos dias. Há uma antiga história de dois cães que viviam brigando. Dois cães selvagens. E aí perguntaram ao dono deles: qual deles vence? E ele respondeu: o que eu mais alimento. Embora simplista, essa ilustração aponta para a mesma realidade espiritual que nós estamos aqui enfrentando nessa noite. Todos nós alimentamos diariamente um desses cães, em alguma direção. Paulo responde: quem deve controlar a nossa existência? O pecado, ele age de maneira semelhante. Raramente ele destrói a vida de uma vez por todas. Ele se instala por pequenas concessões, hábitos que nós toleramos, pecados que nós não tratamos ou buscamos curar com a ajuda do Senhor. Por outro lado, também a santificação não acontece do dia para a noite. São pequenos atos de obediência, pequenos atos de resistência dia após dia. Da mesma forma como eu disse para vocês ter recebido com alegria a confissão de um jovem dizendo das lutas que vinha tendo, também já recebi muitas vezes com alegria testemunhas nesse sentido, de pequenas vitórias e como elas são importantes. Como são, irmãos? Pastor, eu consegui resistir à ira que era gerada no meu coração na vida ou no relacionamento com um parente ou com um vizinho. Pastor, eu consegui dominar mais minha língua e nessa semana eu já não
tomei parte em assuntos indevidos no meu trabalho, por exemplo. Pequenas vitórias. A santidade vai sendo construída assim. Pequenos atos de obediência, decisões tomadas em silêncio. Arrependimento constante, dependência do Espírito é o que molda o caráter de Cristo em mim e em você. Como afirmou J.I. Packer, a santidade é o Espírito Santo produzindo em nós o caráter de Cristo. E para que haja espaço disponível para que ele construa em nós o caráter de Cristo, ele vai precisar também dali eliminar o caráter da carne, da sua velha criatura. Por isso que dói, por isso que demora, por isso que é um trabalho de uma vida inteira. A grande pergunta de Gálatas 5 não é: você frequenta uma igreja? Isso não é tão importante. É importante, eu estou dizendo que não é tão importante. Nem você conhece as doutrinas corretas? A pergunta mais importante de Gálatas 5 é: quem está no controle da sua vida? Porque aquilo que governa o seu coração inevitavelmente vai aparecer nas obras ou no fruto que é evidenciado por virtude na sua vida. Cristo não morreu só para perdoar seus pecados. Ele enviou seu Espírito para transformar a nossa natureza. E onde o Espírito governa, a carne sai de cena. Ela é afugentada pelo poder do Espírito que atua em nós. Onde o Espírito governa, Cristo começa a ser visto. E onde Cristo é visto, o mundo reconhece que existe a salvação. Você é a Bíblia que muitos lerão em sua vida inteira. Ou a única Bíblia que muitos lerão em sua vida inteira. O que eles têm lido ao olhar para as suas atitudes e para os seus comportamentos? Eu queria encerrar, queridos, com 4 aplicações. Primeiro, examine o governo do seu coração. Pergunte diariamente: quem é que está produzindo as minhas decisões? A carne ou o espírito? Segundo, não negocie com pequenos pecados. Não existem pequenos pecados. Grandes quedas normalmente começam com pequenas concessões. Esteja atento. Abra os olhos. Terceiro, busque o fruto do Espírito. Não apenas por atividades religiosas. Deus está mais interessado em formar o caráter de Cristo em você do que multiplicar agendas, realizações. E em quarto e último lugar, permaneça em Cristo todos os dias. O fruto não nasce do esforço humano isolado, nasce da comunhão com a videira, com a fonte da vida, no solo da graça do Senhor. Que Ele produz em nós, meus irmãos, a segurança e a certeza de que Ele é que está no controle da nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Queridos, nós vamos nesse momento partilhar da Santa Ceia do Senhor e com alegria nós temos o privilégio de estarmos diante